Olá, ninhos, buenos dias, tudo bem, meninos? Semana passada nós vimos a correção dessa lição, ficou CB, F, A, D e ficou E, certo? Nós vimos alguns falsos cognatos, aí respondemos também essa próxima folha e entramos no capítulo 8. Pedi para vocês lerem o texto da 158 para podermos fazer, né, a página 159. Essa página 159 ficou a letra A assim. El guacamole com nachos. A letra B ficou la arepa. A letra C ficou el agua de saril. E a letra D, el agua de saril. E a letra D ficou la bandeira dominicana. Aqui era para assinalar a opção correta, né? As arepas são as massas de farinha de maíz, que é de milho. Letra B. Los nachos são fritos ou cocinados? São fritos. Letra C. El hibisco. A água saril se prepara com flor de hibisco. Certo? Hibisco. E letra D. Los tostones são huevos ou plátanos? São plátanos fritos, que é bananas fritas, né? Aí eu expliquei que cairia na prova essa página aqui dos alimentos. Aqui tem vários alimentos, tipos de frutas, que eu li tudo semana passada. Tem as carnes, os tipos de abarrotes, né? Temos desayuno, que o que nós utilizamos no café da manhã, salsa e as bebidas. Então, são os nomes dos alimentos e o nome das bebidas, tá certo? Coisas que tem um pouquinho diferente aqui, que não é igual em português, são esses nomes aqui, por exemplo, averra, se diz guisante, né? E na Espanha, ejote. Em Honduras, guaute, e na Argentina e Peru, fala gaute, né? Guisantes são ervilhas. A remolacha é beterraba, maíz ou choclo é milho, cacau é cacoa, durazno é o melocotão, frijol ou poroto é feijão. Então, no sul falamos frutilha e lá na Espanha falam fresa, na Europa. Falamos abacate, aguacate, na Espanha fala pauta. Falamos ananás, na Espanha fala pinha. Se diz calabaça em Espanha. Calabaça é aquela abóbora. E sapalho, né, na Espanha. Na Espanha é calabaço, desculpa. Então, nós vimos alguns alimentos que são diferentes. Os outros são bem parecidos com os nossos nomes ou iguais. Na próxima página, ficamos também de completar. Aqui na letra A ficou endulçantes, com Z, endulçantes. Na letra B ficou tomates. Na letra C, vinagre barra limão. E na letra D, que é a última, ficou té, que é o chá, né? Ai, desculpa, gente. Estou um pouco resfriada. Aí tem o ingrediente de uma salada de fruta aqui embaixo, né? E aqui nós vamos falar as frutas, né? Que foram aí. Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira fruta, que ela é a número 15, tá? Porque ela é uma uva, né? Aí depois nós temos a fruta do lado, que é a ameixa, ciruela. Aqui você põe número 4, tá? Aqui nós temos papaya, você põe número 1. Aqui embaixo você tem melocotão, você põe número 2. Aqui meio mango, então fica 1/mango, né? Que é meio mango. E por último fica as tangerinas, né? Essa daqui. Certo? Aí nós vamos virar para a página 162. A 162 ficou, cadê? Vamos voltar na página anterior. Ficou letra B, A, R,
Não, desculpa. B, A, F, D, C e letra E. Aqui está falando os ingredientes para fazer legumes e verduras salteados. Ingredientes para fazer um tipo de verduras, daquelas mescladas. Vamos para os verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que têm uma irregularidade, né? Claro. Então, por exemplo, conduzir, eu não falo eu conduzo, eles falam diferente, eles têm o ZCO no final. Todo verbo que termina com ser e com sir vai para ZCO no final. Então fica conduzir, fica conduzco na primeira pessoa, tá? Conhecer, conosco. Se fosse bendizer, bendecer fica bendisco, tá ok? Maldecir, maldisco. Introduzir fica introduzco. Então as outras pessoas conjugam normal. Tu conduces, ele conduzis, ele conduce. Conduzis é o vos que fala na Espanha, né? Ou desculpa, na Argentina. Nós outros conduzimos, conduzis e conduz. Assim acontece com os outros verbos. Aqui o verbo pedir e servir, você troca o e por i. Então fica de eu pido, tu pides, ele pide. Só nós outros e vós outros que volta na forma original P, pedimos e pedis. Servir a mesma coisa, de eu sirvo, tu sirves, ele sirve. Nós outros e vós outros volta à forma original que é ser. Servimos e servis. Ok, meninos? Tem que praticar para aprender. Vamos praticar com os exercícios. Aqui no exercício 1 fala assim. Agora, vamos pegar os verbos entre parênteses, que está no presente do indicativo, e completar. Se o verbo é servir, então, que sirves quando recebes uma visita em casa? Sempre sirvo. É uma pergunta, que sirves? Porque é para segunda pessoa. Aí a pessoa responde como primeira pessoa. Sirvo una pasta, que é uma macarronada, né? Um macarrão. Letra B. Por que sempre pedis? Eu estou fazendo uma pergunta para alguém, a segunda pessoa. Então, por que sempre pedis o mesmo prato? Porque seguimos a sugerência do dia. Porque seguimos, certo? Aí aqui embaixo vamos completar também o restante do texto. As orações antes da comida. Todo mundo ora antes de comer, reza. Em geral, as famílias agradecem a Deus por el alimento, lo bendicem e pedem por las personas. Aí aqui embaixo, fala assim, te agradeço, Senhor, por esta alegria de la mesa. Certo? Aí aqui embaixo, 3. Los verbos del ejercicios são irregulares. Os verbos são irregulares, porque tá bem diferente, né? Você pode ver que bendicer é bendisco e eles bendicem. Então, agradeço. Então, são irregulares. Porque sofrem o quê? O cambios. Aqui é cambios, mudanças, tá? Cambiam a vogal E, aqui embaixo o E, por la I. O verbo bendecer e pedir cambia a vogal E por la I. Aí aqui embaixo diz, antes de la C, em la primeira persona, que primeira, põe o número 1, azinho, persona de singular. Embaixo fica assim, vamos ordenar essas frases, né, com os verbos que estão no presente. Então fica assim, eles conhecem muitos pratos internacionais. Eles conhecem muitos pratos internacionais. B. Eu produzo dulces caseros típicos de México. Eu produzo dulces caseros típicos de México, certo? Assim que trabalhamos com os verbos irregulares. Agora aqui é fácil porque nós temos os verbos no presente do indicativo, né? A maioria eu conjugo, como em português. Algumas têm algumas coisinhas diferentes, como por exemplo a primeira pessoa. Eu falo eu vou, aqui o verbo ir fica de eu vou ir. Assim como estar, eu falo eu estou. Então, de eu estou, eu sou. Então, eu sou, eu falo eu sou.
sempre vai ter o Y no lugar do U. Então, verbo ir, eu vou. Então, eu vou, tu vas, ele vai. Nós outros vamos, vosotros vais, eles vão. Esses são os verbos que são conjugados, tá? Na primeira pessoa. Em todas as pessoas, mas no presente do indicativo. Claro que tem um diálogo aqui em cima, que não precisamos ler, né? Estamos em cima do nosso prazo. Aí nós vamos para a questão número 1. Complete as frases com o verbo ir. Então, mi madre é a terceira pessoa, mi madre va. Aí, mientras los aspirantes preparam seus pratos, os chefes, então vão, é van, com N no final. Letra C, eu vou. E a letra D, vosotros vais, com I no final, certo? Aqui embaixo, eu tenho que colocar se é número 1, número 2 ou número 3, certo? Conforme as frases. Então, vamos lá. A frase A, que fala mi madre vai escrever-se, ela é a terceira aqui. Ela é uma intenção de realizar uma ação. Então, aqui você põe 3. Embaixo na B, a frase B, que fala mientras los aspirantes preparam los platos, los jefes vão passando pela cocina. Então, aqui é número 2, porque é uma ação que está realizando, tá? Na letra C, que fala assim, eu vou ao estúdio do programa para ver o último episódio do Super Jefe. Então, aqui é número 1. Ele vai dirigir-se a um lugar. E, por último, também a frase D diz que na próxima semana vosotros vais a um hotel muito conhecido em Peru. Então, ele vai se dirigir a Peru, a um lugar também. Então, aqui é número 1. Então, ficou 3, 2, 1, 1, certo? Aqui ele ainda continua cozinhando, né? Mientras caletea aceite, eu vou picando. Ele está fazendo uma ação, né? De picar. Então, vou picando. Outro. B. Tras picar. Depois de picar a cebola, cortar. Você fala, vas a cortar la zanahoria. Então, vas a cortar. Embaixo. Nós outros, tá vendo? A ensalada nem entra a ser polho. Polho é frango. Verbo é preparar, nós outros. Então fica, vamos preparando. Eu tenho que usar o verbo ir e o verbo que está entre parênteses. Então, vamos preparando. E por último, eles, né? Que tá falando deles, que é servir. Então, vão a servir polho assado de prato principal. Certo? Na próxima página, tem aqui episódio Super Ref. Participantes, que eles participam de um concurso de quem cozinha melhor, né? Que nem tem aqui o Masterchef, né? Aí nós vamos colocar aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Então vamos lá aqui. Júlia explica que os alimentos orgânicos são bons somente para a saúde. É falso, né? Dos consumidores, é bom para todos. Então põe aqui falso. B. Os produtos orgânicos têm o mesmo preço que os produtos convencionais. Claro que não. Esses produtos que são orgânicos, hidratados, né? Eles são muito mais caros. C. É importante observar se o produto tem um selo que certifica a sua origem. É verdade, todo produto tem que ter um selo. Certificação. D. Só as frutas e vegetais podem ser orgânicos. É verdade? Não. Claro que não. Falso. Há organismos especializados em determinar as normas para a produção de alimentos orgânicos. Claro que tem organismo especializado, né? Lugares que já são especializados em determinar as normas. O exercício 3 e 4, vocês vão fazer. Daqui 2, 3 dias, até o fim da semana, eu coloco a correção para vocês observarem e ver se vocês fizeram certo, ok? Então, vocês vão fazer esses 2. Agora, vamos para 168, que tem a cadeia alimentar, que tem, os alimentos, né? Tá vendo que são bons, os nutritivos. Fala sobre atividade física, sobre os energéticos, formadores e os reguladores, né? Então, a primeira fala assim. A infusão preparada de uma erva que apresenta flores brancas com uma carola amarilla, também conhecida como camomila, é refresco de manzanilha.
Escrevem a resposta, refresco de manzanilla, certo? Letra B. A infusão feita com la variedade peruana de maíz que tem color morado, ou seja, um suco que eles fazem, uma infusão peruana com milho de cor roxo morado, é o quê? Refresco de chicha morada. Refresco de chicha, CH, chicha morado. E a letra C, uma infusão sem álcool, preparada com o mesmo cereal que se utiliza na composição da cerveja. Esa cevada. Então você fala assim, escreve aqui, refresco de cebada. Eles falam cebada, não é cevada. Cebada, certo, ninhos? Então vocês vão ficar com a 167. Aí vocês vão fazer em casa também os outros que vocês já vão conseguir fazer. Esse exercício 2, que ele fala sobre os outros refrescos, certo? Vou colocar também depois a correção no WhatsApp, daqui 3 dias. Los heterogenéricos fala sobre gêneros. Por que gêneros? Tem palavras que para nós é masculina, em espanhol é feminino, e vice-versa. Por exemplo, as palavras que, por exemplo, elas terminam com age, je, arre, elas são de origem masculina, tá? Quando elas terminam com umbre, é de origem feminina. Deveria ser o contrário, né? Então, por exemplo, a manga, eles falam el mango. A cor, el color, que é o cor. O leite, eles falam la leche. O hormônio, eles falam la hormona. Claro que aqui só tem essas duas, mas tem muitas. Por exemplo, eles falam la sangre, la nariz, la radio, el color, el pasaje, el viaje, el equipo, el equipaje, certo? Então eles mudam o que é feminino masculino, masculino feminino, certo? Aí na página 170 tá assim para vocês. Escute as frases e completa ela com os artículos masculino ou feminino. Então a primeira fica la sal. A B fica el árbol. As palavras que começam com A, eles colocam ele na frente, porque senão fica la árbol, fica 2 As juntos. Então, el árbol. Letra C, fica el. Certo? A letra D vai ficar la costumbre. A letra E fica la crema. Não fala o creme, fala la crema. Por último, qual a origem da paella? Qual é el origen? Tá bom? Origen, el, masculino. Certo? Embaixo, vamos colocar as palavras na letra A em espanhol. La sal, o gênero é feminino. E em português, o sal, o gênero é masculino. Aqui, el árbol, em espanhol, o gênero é masculino. Mas em português falamos a árvore e o gênero é feminino, certo? Aí no final, pessoal, do livro, tem o Vamos a Praticar. Esse Vamos a Praticar, eu não preciso fazer com vocês, por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Porque é praticar, apenas para ver se vocês aprenderam. Então, vamos fazer a lição, vocês podem fazer essas últimas páginas, tá vendo? Porque depois disso nós temos o quê? As respostas no livro. Mas sejam honestos, hein, meninos? Façam isso e depois vocês procurem as respostas, tá ok? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, tá certo? Bom, meninos, eu quis estar aqui presencialmente para falar com vocês, que foi um prazer trabalhar com vocês mais uma vez esse ano, apesar da pandemia. Foi um ano muito difícil para todos nós, né? Foi muito estressante para os professores, para os pais, para vocês, para os diretores, mantenedores da escola, né? Então, eu espero que o ano que vem nós possamos começar um ano já diferente, sem pandemia, e que dê tudo certo para nós. Desejo a vocês uma Feliz Navidad, Feliz Ano Novo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre o Natal, o verdadeiro significado.
ganhar presentes, muitos regalos, é muito bom, né, gente? Ganhar presentes, confraternizar, amigo secreto, comes e bebes diferente, especial, gostoso. Ai, bagunça, mas não podemos perder a essência. O significado principal do Natal é o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Então, que possamos ter isso sempre em mente, saber que o Natal, o significado principal dele é o nascimento de Jesus. O ano passado eu cantei uma música com vocês, aliás, várias, né, natalinas, e esse ano não vai dar para nós fazer o mesmo programa, mas eu quero cantar agora com vocês aquela música que vocês aprenderam no passado comigo. Vamos lá? ¡Feliz Navidad, niños! ¡Buenas vacaciones! ¡Hasta el año que viene! ¡Besos!